Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos aqui de volta no programa Mente Empreendedora e você sabe que nós estamos passando por uma série do ESG. Esse é o nosso terceiro programa e hoje nós vamos falar sobre a letra S do ESG, o social. E você já está preparado para participar? Então, anota o nosso telefone, 16 997 70 51 43. Esse é o telefone da Rádio Estação 4, onde você participa, dá o seu insight, faz as suas perguntas, mas principalmente colabora para que todos nós cresçamos juntos, porque é assim que comunidade funciona, todos crescendo juntos. E não se preocupe, não é a rádio que está com problema, é a minha voz mesmo que está ruim. Então, não precisa fazer ajuste, não precisa fazer nada de diferente no seu computador ou no celular. No próximo programa, espero que a voz já esteja tudo ok. Então, Rádio Estação 4 está transmitindo muito bem. Bom, e vamos lá. Já que estamos falando de pessoas, estamos falando de estar bem, o que a gente precisa pensar com relação ao S, ao social do ESG? Nós já vimos que quando a gente começa a pensar em ESG, isso impacta toda a nossa empresa. Isso faz com que dê uma grande diferença nos resultados que a gente pode ter, mesmo que a nossa empresa seja pequena, seja um MEI, seja pequeno, com poucos funcionários. Mas quando a gente vai fazendo isso gradativamente, isso vai prosperando cada vez mais. Pequenos resultados que vão chegando, que depois vão aumentando e vão aumentando e vão aumentando. Quando no episódio passado nós falamos do meio ambiente, a gente viu que teve grandes possibilidades que nós poderíamos alcançar fazendo e olhando para o ambiente da nossa empresa, trabalhando com logística reversa. Nós tivemos convidado aqui que trouxe bastante exemplo interessante de como cuidar dos resíduos e de como destinar de maneira adequada, isso podendo inclusive reverter em recurso financeiro. E hoje, o social. Como a gente pode transformar social em financeiro? Como isso impacta ou não dentro da nossa empresa? Esse é o nosso ponto e a nossa conversa de hoje. Quando a gente fala de social, a gente não está falando só de filantropia, de cuidar de entidade e tudo mais, mas a gente está falando de cuidar de pessoas. Nossa empresa é feita de pessoas, seja você empreendedor, que é um empresário, uma eu-presa, como a gente gosta de brincar, seja você um líder que tem uma equipe pequena, grande, média, não importa, mas todos nós somos pessoas. E como é essa relação entre as pessoas? Eu, empreendedor, com os meus colaboradores, eu, empreendedor, com meus parceiros, com os meus fornecedores, com os meus clientes. E esse olhar diferenciado para o social faz toda a diferença no nosso resultado. Quando você olha para o social, você muda o aspecto e as pessoas se sentem valorizadas. Essa sensação de valorização faz ter retorno. Então, é como se alguém cuida de você e você quer agradecer, não é assim que funciona? Funciona também dentro da nossa empresa. Pontos que a gente vai olhar para hoje. Colaborador. Como que eu tenho que olhar para o meu colaborador?
que eu tenho que só preocupar com relação à NR01, que agora todo mundo está falando, porque aqui no Brasil mudou isso desde o ano passado e agora está para começar a multar, começa, não começa. Então, é só por causa disso que eu tenho que olhar? Na verdade, não. Se a gente quer ser diferente, isso daí vai ser só uma consequência que, para nós, vai ser passado tranquilo, porque a gente já vai ter olhado e se ocupado disso daí para não dar problema. Quando a gente pensa em NR01, a gente está cuidando da saúde física e da saúde mental dos nossos colaboradores. Quando a gente pensa em social pelo ESG, a gente está pensando em mais do que isso. Além disso, é o relacionamento. Como que dentro da minha cultura organizacional, na minha empresa, como que é esse relacionamento com todos os colaboradores? Como que todos tratam-se entre si? E se eu cuido disso de uma forma adequada, isso gera motivação para que eles produzam mais. Se eu quero uma equipe produtiva, eu preciso deixar o ambiente propício para ser produtivo. Isso vale na parte do ambiente, que nós tratamos na semana passada, no episódio anterior, mas vale também para a relação entre os colaboradores. Cuidar para que um respeite o outro, para que não tenha discriminação, para que tenha cuidado, respeito principalmente, isso faz toda a diferença na cultura empresarial. Você olha para a sua empresa olhando cultura, isso faz diferença. Se você olha apenas como uma equipe que está cumprindo uma obrigação, como se fosse uma engrenagem de uma máquina, você tem que se preparar, porque logo você deixa de ter essa engrenagem. Ninguém que é desvalorizado gosta de ser assim. E logo você perde esse talento. Então, primeiro ponto que o cuidado com o social, quando a gente está falando de colaboradores, é retenção de talentos. Esse é o primeiro ponto, eu acho que um dos mais essenciais. Outro ponto extremamente interessante, e lógico, a gente está falando de turnover, né, com isso. Outro ponto essencial também é a presença do colaborador na empresa. Quantas e quantas vezes a gente vê que colaborador saiu para fazer uma consulta, saiu para ver não sei o quê, saiu. Então, ele fica muito tempo fora da empresa, porque ele não gosta de estar lá. Então, sempre que tem uma oportunidade, ele está fora. Quando a gente cuida desse aspecto do social, da cultura, para ter esse cuidado com ele gosta de estar na empresa. Então, ele fica pouco tempo fora da empresa em horário de trabalho e aí ele consegue produzir muito mais. A motivação vem daí também. Poxa, por que eu não vou trabalhar bem num lugar que eu gosto? Para pessoas que me tratam bem, para pessoas que olham para mim e respeitam o meu trabalho, respeitam aquilo que eu faço. Então, percebe o quanto a gente pode ganhar dos colaboradores só de cuidar deles como seres humanos? Não só como engrenagens de uma máquina, mas sim seres humanos. Isso faz grande diferença. Bom, quando a gente fala também de olhar para os funcionários, olhar para o social, a gente está falando de segurança, bem-estar. A gente cuidou do ambiente para que essa segurança esteja lá. E essa sensação entre eles, todos os colaboradores, está presente. Isso vai fazendo a diferença. Poxa, eu quero que ele seja mais produtivo, eu tenho que dar a oportunidade para ele ser produtivo. Eu tenho que fazer ele se sentir bem com isso. Quando a gente fala de relacionamento ético, isso faz total diferença. E aí entra um ponto que muita gente começou a trabalhar na época da pandemia. Compre aqui no comércio local, faça isso aqui com os próximos. E isso realmente é uma grande diferença. Se eu estou impactando uma sociedade próxima, ou seja, o meu bairro, a minha cidade, e eu trabalho com fornecedores dessa área,
eu vou impactar positivamente toda a área. Não vou impactar apenas o meu negócio. Ah, eu só vou ver o meu negócio. Não, eu estou impactando toda a sociedade. Porque quando eu compro aqui próximo, seja eu como consumidor, pessoa física, ou eu como pessoa jurídica, com fornecedores, isso vai fazendo a diferença para a gente poder realizar o social dentro da própria sociedade, né? Eu sei que parece meio pleonasmo, né? Porque a gente está falando exatamente disso, cuidar da sociedade, quando a gente está falando desse aspecto social do ESG. Cuidar da sociedade é cuidar das pessoas em todos os aspectos. Então, quando eu dou valor para os meus fornecedores locais, isso também dá uma grande diferença. E detalhe, faz com que a minha empresa se destaque nesse aspecto na sociedade. O que vai acontecer é que eu dando exemplo de usar fornecedores locais, eu vou ter também clientes que vão querer comprar de mim como um fornecedor local. E aí o ciclo vai se fechando. Todo esse ecossistema vai se autoalimentando. Quando eu cuido do social, o social também cuida de mim. Então esse é um aspecto poderoso para a gente pensar. Bom, penso que já deu para ficar destacado que equipe valorizada atende muito melhor, não é? A equipe valorizada, ela tem clientes mais felizes, e cliente bem atendido compra mais e também indica. Não é isso que você quer? Você não quer que vender mais, e se for para o mesmo cliente é melhor ainda, não é assim? E que ele te indique para outro, e para outro, e para outro, e para outro? Então, cuidar de pessoas faz com que isso aconteça. E agora são 18 horas e 13 minutos. A gente agora, então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui no Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube, @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 997705143. Programação da UFRJ. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, e voltando, vamos para a parte prática, né? Como é que a gente faz para a nossa equipe, ou o que a gente pode fazer para a nossa equipe para desenvolver esse aspecto do social, para que eles percebam que a gente está cuidando deles. Um dos aspectos, né, que é muito importante, comum, porém não é feito adequadamente, é o feedback. Poxa, todo mundo fala que faz feedback, só que faz o feedback sempre nos pontos negativos e sempre naquela chamada de atenção de forma negativa, sabe? Quando você pega o feedback e transforma ele em algo positivo, poxa, eu preciso chamar atenção para algo que é importante, mas no sentido de construção e não apenas de bronca, mas de construção, e aí sim ele começa a dar resultados diferenciados. Porque o colaborador entende que, opa, eu não tinha observado esse aspecto, então essa chamada de atenção é só para observar aquilo que eu não estava observando. E aí ele vai começar a prestar atenção naquilo lá. Então, o feedback torna-se construtivo. Esse feedback construtivo e de forma constante faz a mudança começar a acontecer dentro da nossa equipe. Se você não tem essa prática, se você não consegue trabalhar todos os seus colaboradores, e lembre-se, feedbacks positivos a gente pode fazer em conjunto sim, mas feedbacks que são daqueles que a gente precisa chamar a atenção específica de um colaborador,
Esse sempre em particular. Mas transforme-o sempre em forma construtiva. Ensinar o colaborador a fazer melhor. Okay? Isso é extremamente importante. Flexibilidade. Desde a época da pandemia, a gente começou a ver que existe possibilidade de se fazer trabalho home office. Poxa, eu tenho meu escritório, mas eu posso trabalhar home office e os resultados saem do mesmo jeito. Então, se eu tenho essa possibilidade, por que não flexionar? A equipe vai ficar melhor quando a gente começa a trabalhar resultados e não apenas horas trabalhadas. Então, isso dá um destaque. E o colaborador fica contente, porque ele vê que ele está sendo visto pelo resultado dele e ele tem a possibilidade de se adequar em momentos que ele precisa de algo diferenciado. Fazer um banco de horas. Poxa, eu não faço de jeito nenhum, não sei o que mais, mas se tiver a possibilidade de um banco de horas, porque de repente ele vai precisar fazer uma viagem depois, então ele pode negociar, essa abertura de negociação com a liderança. Então, quando a equipe se sente parte realmente da equipe, o colaborador se sente parte da equipe, ele sente que pode negociar e tem a flexibilidade, desde que entregue os resultados, isso faz diferença na nossa produtividade. Outro aspecto que é o reconhecimento público dos bons resultados. Eu sempre falo nas mentorias que é muito importante a gente comemorar os nossos resultados, sejam os pequenos, sejam os grandes. Agora, quando é o resultado da equipe, nada melhor do que comemorar em equipe. É público. Poxa, a equipe chegou nesse resultado. Quando a gente tem alguém que se destacou, sim, por que não reconhecer em público também? O mérito, dar o mérito àquele que mereceu. Isso também faz uma grande diferença. E isso é incentivador. O colaborador pode querer fazer cada vez mais para ele continuar em destaque. Quando a gente usa isso de forma positiva, de forma de que todos os colaboradores vejam que o resultado do meu trabalho é visto e é elogiado na frente de todos, todos vão querer receber isso. Mas e com a comunidade? Né? Eu estava falando agora há pouco de comprar, né, nos fornecedores locais, do bairro e tudo mais. Então, esse é um aspecto realmente que faz a diferença. Fornecedores próximos, né, porque eu estou impactando toda a minha região aqui. Outros eventos, a gente ouve muito, principalmente aqui em Ribeirão Preto, de eventos de igreja, de instituições de caridade. Por que não colaborar com isso, com esses eventos? Um patrocínio que seja, ou a própria participação. Eu sou um dos colaboradores do Lar do Vovô Albano e a gente, de vez em quando, faz alguns eventos para colaborar com o lar. Por que não participar disso? Isso também é cuidar do social. Criar ações do tipo Dia do Cliente Idoso, ou estamos em março, né? Então, mês da mulher, então como que a gente pode fazer algo diferenciado, né, para esse público que a gente está fazendo? Eu já vi algo que foi muito interessante, supermercado, oferecer o café da manhã, por exemplo, no Dia das Mulheres. Então, esse tipo de coisa, além de atrair o público, ele atrai e mostra a preocupação com a sociedade local. Isso também é cuidar do social. E olha só, como eu estou comentando algo que eu vi e não recebi nada para poder falar disso. Então, percebe como isso impacta na imagem da empresa? Então, se a gente quer trabalhar a imagem da empresa, o cuidado que a empresa tem com a sociedade, isso faz uma grande diferença. E aí a gente tem também o cliente, né, propriamente dito. Poxa, o que eu posso fazer com o cliente?
Quando a gente estava falando lá do meio ambiente, no episódio passado, poxa, se eu cuidar de, por exemplo, ele trouxer uma sacola dele, ao invés de eu dar uma sacola descartável, eu posso dar algum desconto para ele. Eu posso fazer, por exemplo, uma troca justa. Poxa, se eu trabalho com produtos, você me traz o produto antigo e eu e compra um novo com desconto de tanto pelo antigo. A gente cuida do meio ambiente ao mesmo tempo que a gente cuida do social também. Canal de atendimento humanizado. Hoje a gente vê, né, muita IA, muito chatbot e tudo mais, mas todos nós gostamos de ser atendidos por pessoas. Então, podemos ter sim esses canais por IA, esses canais de chatbot, todos eles ajudam, colaboram muito, porém, sempre ter também disponibilizado um canal humanizado. Principalmente quando a gente fala de pós-vendas. Eu vejo que tem várias empresas que acabam descuidando do seu canal de pós-vendas. Cuida muito do marketing, cuida muito da venda, mas depois que virou cliente, ele fica descuidado. A parte mais importante que a gente tem é o nosso cliente. Então, é o que a gente mais tem que cuidar. Se você não tem um pós-venda muito bem elaborado, você pode perder clientes de bobeira. Já vi vários casos assim. E o gasto que a gente tem para conseguir um novo cliente é muito maior do que manter um que a gente já tem. Cuide dos seus clientes. Pense, monta uma estratégia de pós-vendas e mantenha o seu cliente por perto. Isso também é cuidado social. O seu fornecedor, como é que você está conseguindo lidar com ele? Além dele ser próximo, como que você lida com ele? Ele é apenas alguém que você compra ou ele é seu parceiro? Você realmente faz um processo de ganha-ganha com ele? Então, isso também faz toda a diferença nesse relacionamento social. Bom, e como vocês sabem, a gente gosta sempre de trazer casos práticos. Mas antes disso, são 18 horas e 23 minutos. Estava falhando a voz. Tem uma cachaçinha ali, ó. Você devia tomar ela, velho. Ela é enrolada, né? De chegar, Rádio Estação 4, no seu ritmo, no seu mundo, com você, onde estiver. Está na melhor. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E como eu disse, nós gostamos sempre de trabalhar com casos reais. Vamos analisar um caso, uma mentorada nossa, que tem um salão de beleza. Qual que era o grande problema dela? A alta rotatividade. Então ela tinha um processo que era de parceria com as cabeleireiras, com as manicures e tudo mais. Mas era uma alta rotatividade. E o que acabava acontecendo com isso? Ela tinha problemas com as novas, porque toda hora tinha nova manicure, nova cabeleireira. As clientes ficavam insatisfeitas, porque, poxa, eu gostei daquele corte que a outra fez, agora ela não está mais aqui, mas agora aquela outra e aquela outra. Então, começou a perder clientes recorrentes por conta disso. Então, ela começou a ver que estava ficando insustentável para ela. Por quê? Porque muita troca, o turnover alto, mesmo não sendo colaboradores, ainda assim tinha um turnover alto, porque a imagem para o cliente é que era um salão, era uma empresa. Então, todos ali são juntos representando o salão. E perda de clientes recorrentes. Essa foi a principal dor de cabeça dela. Bom, começamos a trabalhar com ela, mudando um pouco a mentalidade. E uma das coisas para a gente começar a trazer a equipe para próximo foi
uma reunião semanal que a gente fazia, coisa simples, de 15 minutos, só para o pessoal falar aquilo que estava achando, o que tinha acontecido durante a semana, como é que tinha sido, como é que não tinha sido, o que era bom, o que não era, o que poderia ser diferente, que eles olhavam. E as cabeleireiras iam começando a participar. No começo realmente foi timidez total e tudo mais, ninguém conseguia falar, mas aos poucos uma falava, depois a outra, depois a outra. No final, depois de algumas semanas, o que aconteceu é que todas estavam participando e o grande, como foi colocado de forma construtiva, todas estavam falando no sentido de construção. Como é que a gente pode fazer para melhorar o atendimento, para trazer mais clientes? Então, só essa reunião já começou a mudar totalmente o aspecto. E principalmente, o que a gente percebeu? As colaboradoras que antes achavam que era cada uma por si, começaram a pensar em equipe, mesmo sendo parceiras, não sendo colaboradoras. Mas começaram a pensar em equipe, porque se todas estivessem juntas e atraindo mais clientes, todas teriam trabalho ali. E isso começou a acontecer realmente. Uma outra coisa que ela fez também foi o Indique um Amigo. Então, antes desse processo, o que ela percebia, a dona do salão, é que as novas colaboradoras, elas não traziam as clientes delas, elas faziam fora, elas não levavam para fazer lá. Então, o que acontecia? Elas simplesmente queriam pegar as clientes do salão. Quando a gente começou esse processo e tudo mais, e colocou essa campanha do Indique um Amigo, elas começaram a levar um, levar outro, começaram a perceber que quando era cliente dela, era dela, lá dentro do salão também, e tinha um benefício a mais que ela deu, como se fosse uma gamificação, né? Então cada amigo ganhava um brindezinho, alguma coisa assim. E aí começaram a trazer as clientes delas também. Então, mais um ponto de movimentação. Uma vez por mês, no fechamento, tal, como para ver todos os resultados, aí a reunião era um pouco diferente, era um pouco maior e era um café da manhã. Então, todas ali juntas, comemorando, como é que foi esse mês, isso, aquilo, e você viu o que aconteceu, depois que quebrou, né, todos os paradigmas, aí começavam aquelas histórias, mas você viu a fulana que fez assim, a outra que fez não sei o que lá, mas aquele cabelo assim, aquela unha, não sei o que lá. Então, aquela conversa toda entre elas, aquela troca que é saudável, começou a acontecer enquanto eu tomava um café da manhã, comemorando os resultados. E aí, rede social. O que elas colocavam, cada uma colocava na sua rede social, passaram a colocar todas na rede social do salão para poder incrementar o salão. E aí o que aconteceu foi que tanto as pessoas começaram a ver, como nas redes sociais também começaram a ver aqueles cortes maravilhosos antes e depois e tudo mais. E elas começaram a gostar. As clientes começaram a ficar fixas, aquelas que não tinham voltado começaram a voltar novamente para ver como é que era e como é que não era. No resultado final, a gente percebeu que a rotatividade, o turnover, tinha diminuído 70% entre as cabeleireiras e manicures. As indicações aumentaram em 25%. E o ambiente ficou muito mais leve, muito mais tranquilo para o atendimento. Todo mundo gostava de estar lá. E uma das coisas interessantes, né, é que as clientes começaram a ir como se fosse para uma sessão de terapia, para o salão. Esse foi um aspecto que perceberam. Então, muitas iam semanalmente lá, não para cuidar do cabelo tal, e tudo mais, isso era consequência. Elas iam para poder conversar, para poder se soltar, para poder simplesmente fazer uma sessão de terapia, como se fosse isso realmente.
E isso era o que fidelizava essas clientes. Com isso, a rentabilidade dela aumentou em 80%. E olha só, eu falei de rentabilidade, não de faturamento. Pensou? Rentabilidade é dinheiro no bolso. Por quê? Vocês perceberam que o que a gente trabalhou foi retenção de talentos, a gente cuidou do ambiente, a gente cuidou da cultura organizacional. Enquanto a gente estava cuidando das cabeleireiras, das manicures, tudo veio em consequência disso. E as clientes se sentiram mais bem cuidadas também. Cuidado social faz toda a diferença para a nossa empresa. Esse é um exemplo bem prático, bem simples, e que se você prestar atenção, você vai ver do seu lado aí também, em qualquer salão desses. Mas não só salão, em qualquer empresa você consegue perceber isso. 18h31. E essa é a minha história. Todas as quartas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Estação 4. Vou ter que encerrar antes. Comandado por Beto Ribeiro, Ricardo encerrar Silva antes. e Ricardo Sinassari. Vou encerrar O programa antes. tem o compromisso de trazer pessoas da nossa terra contando suas histórias. Ouvir boas histórias pode transformar nossas vidas. É uma experiência que conecta memória, cultura, identidade e empatia. Você é nosso convidado para ouvir essas histórias, às quartas-feiras, às 16 horas. Ouvir uma história é reconstruir laços, transformar memórias e fomentar uma compreensão mais humana e plural do mundo. E essa é a minha história. Sintonize agora. A Estação 4 é a sua nova opção. Música de qualidade ao vivo e pra você. A Estação 4 é a sua nova estação. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E aí, você está gostando de cuidar do social da sua empresa? O ESG como um todo, e hoje a gente está falando do social, o S. Na semana passada nós falamos do meio ambiente, o environment, o E do ESG. Na próxima semana, no último episódio da nossa série, a gente vai falar sobre a governança. Então não perca, deixa anotadinho aí na sua agenda, quarta-feira, às 18 horas, no programa Mente Empreendedor, nós vamos falar sobre governança, a terceira parte do ESG, o terceiro pilar do ESG. E não é porque a empresa é pequena que não precisa cuidar de ESG. Você está percebendo isso aqui desde o nosso primeiro episódio, não é? Conto contigo para cada vez mais cuidar da sua empresa, mas não só cuidar da sua empresa, mas cuidar da sociedade como um todo, que é o nosso tema de hoje. Quando você cuida da sua empresa e reflete isso para a sociedade, você está fazendo com que todos sejam melhores, a nossa comunidade seja mais produtiva. E a gente está falando também da nossa comunidade Mente Empreendedora. Então, participe você também da comunidade Mente Empreendedora. A ideia é que essa comunidade cresça, todo mundo junto, todo mundo trazendo as suas experiências para que a nossa inteligência cresça de forma coletiva. Todos temos grandes histórias, todos temos grandes experiências e todos temos coisas a ensinar, mas também a aprender. Então, conto contigo para a gente crescer a nossa comunidade. E você percebeu que a gente tem falado bastante de como cuidar do colaborador, como cuidar da sociedade, como cuidar do fornecedor. E tem um detalhe, né? Quando a gente está com um colaborador que está destoando da nossa cultura, como é que eu faço isso? Poxa, eu estou trabalhando forte aqui a cultura, tem vários colaboradores que já estão enquadrados,
mas tem aquele que está destoando. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu tenho que lidar com ele? Qual é a ação para fazer? Primeiro ponto é bater um papo, conversa, entenda qual que é a situação. Ele está dessa forma porque não tem conhecimento, ele está dessa forma porque destoa totalmente, os valores são diferentes dos nossos da empresa. Entenda, converse. Como qualquer outra pessoa, converse com ele, entenda. Depois disso, treine, vai para o treinamento. Se você tem os seus processos todos estruturados, então você sabe quais são os procedimentos operacionais para ele incluir. Treine esses procedimentos operacionais com ele. Faça junto até ele entender todo o processo. E vai trabalhando nele que ele é uma parte da equipe. Ele é extremamente importante para que a equipe tenha resultado. Agora, se acontece de, poxa, treinei, conversei, treinei de novo, conversei de novo, treinei de novo, e ainda assim não se adequou, aí não tem como, a gente precisa fazer um desligamento, mas aí entra uma parte interessante, de forma ética. Não é aqueles desligamentos que a gente ouve sempre falando por aí, simplesmente joga o papel na mesa, ó, está na rua. Converse, explique, mostre onde ele não se adequou na equipe. Dê a possibilidade dele aprender para que numa próxima oportunidade dele, ele possa ser melhor. Mesmo ele não estando mais na nossa equipe, a gente pode ensiná-lo a ele ser melhor para uma outra equipe. Quando a gente faz dessa forma, a gente também está cuidando do social. Tem algumas empresas maiores, que tem um programa de desligamento, que ajuda com headhunter, com recrutadores. Então, dependendo da função, do cargo e tudo mais, você tem possibilidades que você pode oferecer para um desligamento mais humanizado e ético. Mesmo que você seja uma empresa pequena, que você não possa oferecer essas situações, mas sim, pelo menos o porquê que aconteceu isso, a explicação verdadeira do desligamento, para que ele possa aprender e ser melhor numa próxima oportunidade. Isso faz diferença. Você pode ter percebido, e eu estou falando muitas vezes isso, né? Fazer a diferença. Porque quando a gente fala com pessoas, detalhes fazem diferença. Detalhes fazem um cliente deixar de comprar numa empresa para comprar em outra. Não é preço apenas. Detalhes, grandes e pequenos detalhes fazem diferença. Quando a gente olha para a nossa empresa, para o nosso produto, para o nosso serviço e tem uma atenção especial para esses detalhes, a gente está cuidando do nosso cliente, a gente está cuidando da pessoa. Principalmente quando a gente está falando de resolver problemas, resolver ou alcançar sonhos, né? Tem empresa que cuida de sonhos, né? Então, uma empresa de viagem, por exemplo, é realização de sonho. Então, aquele nosso cliente que pela primeira vez vai fazer um cruzeiro, vai viajar para o exterior pela primeira vez, vai realizar o sonho de mandar o filho para a Disney. Isso é realização de sonhos. E se a gente faz isso acontecer de forma mágica, a gente está cuidando dessas pessoas. Essas pessoas nunca mais vão esquecer. E isso está dizendo o quê? Não esquece, inclusive, da sua empresa. Fique atento a isso, porque toda essa diferença faz com que você venda mais. É isso que atrai clientes. Vamos para a prática, finalizando o nosso programa. Começa a mudar como você lida com os seus colaboradores. Chama para um café. Faz um café com todo mundo, para um bate-papo.
descontraído, não uma reunião formal, um bate-papo descontraído, com um cafezinho. Isso já vai começar a mudar tudo. E detalhe, tá? Me chama que eu quero participar. Adoro um cafezinho. Convida a sua equipe para um bate-papo informal e pergunta nesse bate-papo o que eu, como seu gestor, posso fazer para facilitar o seu trabalho. Se eu sou o seu líder, como eu posso colaborar para que você realize melhor o seu trabalho? Isso vai assustar muita gente. Isso vai assustar realmente muita gente. E detalhe, depois que você perguntar, ouça. Liga o seu escutativa, desliga a sua falatória e ouça realmente o que eles estão falando. Pode surgir um monte de besteira? Pode, acontece. Mas no meio disso daí tudo, vai surgir coisas muito interessantes. Coisas que podem fazer toda a diferença para a sua equipe, toda a diferença na sua empresa, porque a produtividade pode sair de um patamar pequeno para ir lá para cima, lá para cima das montanhas. Só de você começar a ouvir a sua própria equipe. Faz o teste, depois você me conta. Quero ouvir. E na semana que vem, como eu disse, último episódio da nossa série de ESG. Nós vamos falar sobre governança. O que é a tal da governança dentro do ESG? Como que eu posso fazer para lidar com isso na minha empresa, seja ela pequena, média, grande? O que eu tenho que olhar para que eu tenha uma governança adequada? E como que eu posso fazer, né, para a gente já finalizar, misturando essas três coisas? Porque vocês perceberam durante os episódios que tudo é meio que junto, tudo meio misturado. E isso faz total diferença. Então, hoje é um pouquinho mais cedo, vou entregando o nosso programa e espero você na próxima quarta-feira, aqui na Rádio Estação 4, no programa Mente Empreendedora, quarta-feira, às 18 horas. Anota na sua agenda e não perca. Até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na abraça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.